Na aula de história, nós iremos falar sobre os europeus, tá? Nós iremos ver o modo de vida deles, né, por volta do século XV. Ele vai trazer o modo de vida no período em que houve o contato entre os portugueses, os indígenas, os africanos no caso, no Brasil, tá? A organização social de parte dos reinos europeus, nos quais os portugueses estão inclusos, era guiada por uma monarquia muito ligada à estrutura, ao catolicismo, certo? Além de uma estrutura econômica e social muito ligada à agricultura extensiva, ou seja, aquelas de grandes proporções e de alta produtividade e forte comércio marítimo. Então, nós vamos conhecer um pouquinho o modo de vida dos europeus. Na aula seguinte, foi a vez de Anitta falar sobre os seus antepassados, né? Na aula anterior, nós vimos que Ita falou sobre o antepassado dele, que eram os indígenas, certo? Agora nós vamos ver Anitta. Hoje eu vou falar um pouco sobre o modo de vida dos meus antepassados. Anitta vai contar um pouco sobre os portugueses, pessoal. Número 1. Anitta. Antes de Anitta começar a falar sobre os portugueses, a professora pegou um mapa mundi para que todos conseguissem localizar o país Portugal. Será que você também consegue? Então, vocês vão localizar no mapa mundi o continente europeu onde esse país está localizado, certo? E você deverá tentar encontrá-lo. 2. Além do Brasil e de Portugal, fala-se português em outros lugares do mundo? Você saberia citar algum outro lugar que fala português? O modo de vida dos europeus. Anitta anotou em seu caderno algumas informações que coletou em uma pesquisa feita em casa. Ela começou sua fala explicando que por volta do século XV, em Portugal e em outros lugares da Europa, as pessoas viviam em povoados, vilas e cidades. Toda a população devia obediência às ordens do rei. Os religiosos também eram muito poderosos e influenciavam nas decisões reais. Por volta de 5 séculos atrás, os europeus viviam em povoados, vilas e cidades que pertenciam a diferentes reinos. Toda a população devia obediência às ordens do rei. Os religiosos também eram muito poderosos e influenciavam as decisões reais. Ao contrário dos indígenas, os europeus viviam estabelecidos nos territórios, pois praticavam a agricultura e a pecuária intensiva e conseguiam obter uma produção maior de alimentos. Além disso, como havia sobra de matérias-primas, eles fabricavam produtos e praticavam um comércio, né? Diferentemente dos indígenas, que viviam em tribos, né? Eles caçavam, eles pescavam para poder sobreviver. A produção de bens era feita para que os itens fossem comercializados e gerassem lucro. Os responsáveis pela compra e venda de mercadorias eram os comerciantes. As terras tinham proprietários e que não podia comprá-las para si. E quem não podia comprar para si, tinha de trabalhar para os nobres que as possuíam. Esses trabalhadores eram chamados de camponeses. Alguns profissionais especializados, artesãos, fabricavam objetos de uso cotidiano. Nas regiões litorâneas, os pescadores também ajudavam a prover as cidades. Devido às viagens marítimas para diferentes regiões do mundo, os navegadores começavam a se tornar importantes nos reinos europeus. 3. Compare, preenchendo o quadro a seguir, o modo de vida dos indígenas e dos europeus. Há 5 séculos no que se refere aos seguintes aspectos: modo de vida, né, dos indígenas e dos europeus, né, forma de morar e obter alimentos, o meio de transporte e a língua falada, certo? Estamos encerrando por aqui com a nossa aula de história. Fiquem com Deus e até amanhã. Beijos!